Liz, vem. Li. Olá, pessoal. Vamos então à live de hoje com um assunto muito especial, que é a inteligência emocional. O coeficiente emocional. Porque até então nós ouvimos falar muito no coeficiente de inteligência, né? No QI. Mas a partir de 1995, Daniel Goleman nos trouxe o livro e nos trouxe os pilares da inteligência emocional. A partir daí, começou as pessoas a perceber, e os cientistas, estudiosos, o quanto o coeficiente emocional ele é importante, né? Porque não adianta nós termos um QI altíssimo se não conseguimos administrar as nossas emoções, os nossos relacionamentos, né? Isso é uma comunhão. É uma comunhão. Um complementa o outro para que tenhamos resultados de excelência. Bem, Goleman nos trouxe 5 pilares. Os 5 pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo, né? Que a gente possa nos conhecer, que você agora possa verificar quais os seus pontos fortes, quais os seus pontos frágeis, que gatilhos desencadeiam o seu desestabilizar emocional, né? Então, o autoconhecimento, ele é importantíssimo. O autoconhecimento, ele é importantíssimo. Que nós temos que perceber como as emoções acontecem em nós, como essas emoções nos fazem bem ou mal e como lidamos com essas adversidades, como emocionalmente enfrentamos elas, como está o relacionamento comigo mesmo, com as demais pessoas. Então, o primeiro pilar da inteligência emocional é esse autoconhecimento. É você perceber como as emoções interagem e como elas funcionam. Como você faz essa gestão dela na sua vida. Certo? É o primeiro pilar. O segundo pilar é a autogestão das emoções. O autocontrole. Como administramos, como reagimos às adversidades emocionais. Como fizemos essa autogestão das nossas emoções. Como isso acontece? E até que ponto nós temos um autocontrole, nós conseguimos já estar preparados para algumas questões que temos mais dificuldades, como nos precavemos. Então, todos esses detalhes são importantes para que
a nossa inteligência emocional tenha uma estrutura, que o nosso coeficiente emocional esteja bem estruturado. O terceiro pilar é a empatia. A empatia é aquela capacidade nossa de perceber como o outro, a perspectiva do outro em relação àquela situação, a perspectiva do outro em relação ao que está acontecendo. Isso se chama empatia, né? Então, a empatia é algo muito importante. Nós não precisamos apoiar aquela pessoa naquela atitude, nem vamos até julgá-las, mas termos a empatia de entender a perspectiva do que o outro está vivendo, do que aconteceu, isso é muito importante para a nossa inteligência emocional, tanto na relação conosco com a outra pessoa, né? Outro pilar é a motivação. Eu diria que a motivação anda casada com a disciplina, né? Porque para nós sermos altamente motivados, nós temos que ter uma gestão, nós temos que ter uma disciplina, né? Existem dois tipos de motivação. A motivação intrínseca, que é a automotivação, né? Eu me automotivar. E a motivação extrínseca, que é as motivações que vêm externas, né? Mas a motivação é um pilar importantíssimo para a nossa inteligência emocional, para o nosso bem-estar, para a nossa autoestima, para a nossa autoimagem. Nos impulsiona grandemente. E o último pilar, que também é bastante desafiador, que são as relações interpessoais, que são os relacionamentos interpessoais. É um grande desafio se relacionar com as pessoas. É um grande desafio. E no momento atual, esse desafio se tornou maior ainda, porque nós temos um narcisismo social também, né? Com as redes sociais, as pessoas até perdem a identidade e ficam seguidores, ficam fazendo porque os outros fazem, né? Então, este relacionamento como uns zumbis, né? Então, esse relacionamento narcisista social, ele está prejudicando muito as pessoas em buscar os seus sonhos, em buscar os seus ideais, em buscar as suas estruturas, certo? Então, e o relacionamento interpessoal com a gente mesmo, família, trabalho, essa relação interpessoal também é bastante delicada e nós vamos abordar hoje, ok? Agora que a gente já apresentou os pilares da inteligência emocional, eu vou passar para uma segunda parte do nosso trabalho. Para nós conseguirmos uma estrutura emocional, inclusive na mídia, eu fiz a propaganda, né? Nós somos como balões de emoções e o mundo nos estoura os nossos balões, alfineta, né? É como se a gente sempre estivesse sendo alfinetada por todas as adversidades, por todos os problemas lá fora, né? E aí as nossas emoções, elas ficam fragilizadas por todos esses desafios da humanidade social, pessoal, familiar, no trabalho, né? Então é como se a gente fica muito fragilizado. E para a gente criar estruturas, se fortalecer, nós temos, aí eu coloquei uma segunda mídia,
né? Quero um convite para vocês para buscar um lugar chamado cuidar de si mesmo. Nós temos que buscar cuidar de nós mesmos. Nós temos que procurar investir em nós. Para nós termos uma inteligência emocional, um coeficiente emocional estruturado, nós temos que buscar nos reabastecer. Nós temos que nos cuidar, né? Então eu vou dar algumas dicas de cuidados para a gente fazer aqui. Bom, nós vamos fazer uma análise agora, uma análise bem séria, porque as nossas reações, a nossa inteligência emocional, ela vem de uma estrutura genética. Nós temos no nosso temperamento, na nossa personalidade, a questão genética que influencia. E temos toda uma história de vida, onde a gente passou por dificuldades, por perdas, por traumas, por bloqueios, por emoções trágicas, né? Por lutos. E isto nos dá uma estrutura, isso está lá dentro do nosso inconsciente. E o que a neurociência nos mostra? Que 11 segundos antes de nós tomarmos qualquer decisão, a nossa mente inconsciente já o fez, por toda a bagagem que temos a nível de subconsciente. Então, nós, às vezes, temos que buscar um profissional para nos ajudar. E eu vou sugerir para você conseguir trabalhar esses gatilhos de vivências, essas questões que talvez sejam de ordem genética, porque a neurociência nos mostra que nós não somos reféns ao nosso DNA. Então é sinal que nós podemos nos trabalhar. E como vamos nos trabalhar? Então a minha sugestão é uma autoanálise, né? Por exemplo, você teve um conflito no seu trabalho e esse conflito está se repetindo e você está bastante aborrecida com tudo. Chega em casa e antes de dormir, você pegue a sua agenda, relate o que aconteceu, verifique qual o gatilho desencadeador. Se isto está se repetindo, o que vem acontecendo que ele se repete? O que você pode modificar no seu comportamento, nas suas atitudes, no seu relacionamento? Faça essa autoanálise. Escreva. Tá? É muito importante você buscar a autoanálise e verificar, eu tenho esse problema porque eu fui grandemente enganada já por outras pessoas nessa situação, né? Então você descobriu o gatilho, né? Então fica mais fácil de você se trabalhar. Então, aí a importância dessa autoanálise. Então, um dos recursos é a autoanálise, tá? De preferência diária, para você colocar ali, hoje eu me senti bem comigo, eu me relacionei bem com as pessoas, hoje foi leve, foi tranquilo, né? Hoje eu aprendi a dizer não, né? Eu consegui dizer não. Porque é muito importante vocês perceberem que quando vocês dizem sim para as pessoas, vocês não estão dizendo não para vocês. Então, esta autoanálise. Outra questão, a sua expectativa. Nós muitas vezes temos uma expectativa muito grande em relação às pessoas. As pessoas são o que são e dão o que conseguem, né? Até que ponto lá na minha autoanálise, mas eu que estou colocando uma expectativa alta, essa pessoa está conseguindo fazer o que ela pode. Então, isso vai lhe ajudar no seu relacionamento com essa pessoa que você tem que conviver, né? Outra questão, alguém
rudemente lá no teu trabalho, alguém lhe tratou rudemente. Agora, você não vai ficar como alguém que te feriu, ou repetir aquilo que foi feito, né? Então, aprenda isso. Você não pode se tornar no que te feriu, né? Então, avalie, escreva ali, me senti aborrecida, e o que eu posso fazer para isso mudar, né? De conversar, de resolver, ou então até de aceitar o que a gente não pode mudar. De repente eu vou trocar de trabalho, trocar de setor, né? Então, e outra coisa importante, que é um sinal de inteligência emocional, de você falar. Não vai ficar engolindo sapos, não vai ficar carregando nos seus ombros uma carga que não é sua. Fale, não espere o copo derramar e aí você explodir. Converse com calma. O que as estatísticas nos mostram? Que os conflitos são pelo tom de voz e não pelo que... Então, cuide o que você vai dizer, a forma que você vai dizer, e realmente resolva as coisas. Um dos grandes sinais de inteligência emocional é você conseguir a comunicação, é você ter o diálogo. Ele é muito, mas muito importante. Outra questão importantíssima. Eu gosto de usar o exemplo da ostra. A ostra, quando se sente incomodada, quando a areia entra para dentro da casca dela, que ela se sente incomodada, ela solta um líquido para se proteger da areia, e esse líquido em contato com a areia gera pérolas. Então, que a gente possa ter uma inteligência emocional tão bem estruturada que a gente possa transformar as nossas adversidades em pérolas. Porque o que holisticamente tudo nos mostra? Que tudo que nos acontece é para nosso crescimento, é para a nossa evolução, e que a gente possa ter este entendimento. Agora eu vou falar do entendimento que se chama cognição. Tá? Uma das coisas importantes da inteligência emocional é nós aprimorarmos o nosso cognitivo comportamental. Cognição. O que é cognição? É a forma que eu vejo, é a forma que eu interpreto, é a forma que eu sinto, é a forma que eu percebo algo acontecendo. E eu tenho uma cognição, eu tenho um entendimento, eu tenho um conhecimento do que eu vi, certo? Isto é cognição, certo? No momento em que eu tenho essa cognição e racionalizo ela, não deixo que a emoção feche o meu córtex e eu fico igual àquela que está me xingando, né? Então, que eu possa ter essa sabedoria, esse entendimento, essa cognição, né? De não me deixar envolver, de não me deixar que a emoção tome conta de mim, me desestabilize. E essa cognição a gente vai aprendendo, a gente vai vendo. Aquela pessoa surtou, eu devo ter aquela cognição de dizer assim, não é o momento de eu continuar resolvendo isso com essa pessoa. Vamos deixar para outro dia e se afasta. Então, eu ter essa inteligência emocional, essa cognição de racionalizar, de flexibilizar a situação. Eu tenho que ser flexível, eu tenho que ser maleável, né? E isso é uma forma inteligente da gente resolver as questões. E isso, a sugestão que eu estou dando é a autoanálise.
busque nessa autoanálise, o seu autoconhecimento, como eu estou me comportando, o que houve, o que não houve, eu fui empático, eu tive o autocontrole, eu não perdi a motivação, como é que está meu relacionamento interpessoal, de eu fazer essa análise desses 5 pilares da inteligência emocional. Então fica a minha sugestão hoje da autoanálise dos 5 pilares que Goleman nos trouxe, né? Para que a gente busque toda essa estrutura. Porque tem um ditado chinês que diz assim: quanto mais frágil você for, mais irado você vai ficar. Não é verdade? Então, que a gente possa se fortalecer no momento em que a gente pode se usar também a meditação, né? A meditação, inclusive, nós estamos agora com a meditação 1 por semana, que é a meditação Cura-se, né? Essa semana foi com a luz violeta e na próxima semana eu já gravei, vai ser a cura da criança interior. Gente, não percam a cura da criança interior, porque muitas coisas que hoje se refletem em nós, no nosso cognitivo comportamental, dificuldades de autoestima baixa, de bloqueios, né? Eles estão lá na primeira infância. E a nossa criança interior está judiadinha, tem feridas a serem tratadas, né? Então, a autoanálise, a meditação e você diariamente buscar um lugar chamado cuidar de si mesmo, buscar uma forma. Busque fazer alguma coisa que lhe deixe feliz ao dia. Busque um esporte, um lazer, uma yoga, um café com amigos. Busca algo que alimente as suas emoções, que lhe traga prazer, que lhe traga bem-estar, certo? Então, gente, ficamos combinados essa semana, né? Vamos buscar um lugar para cuidar de nós mesmos, alimentando, estruturando a nossa inteligência emocional com a nossa autoanálise dos 5 pilares que eu apresentei, né? Buscar a meditação, essa semana que vem tem a cura da criança interior, né? Busque a meditação e busque algo que lhe faça feliz ao dia. É muito importante, nós temos que ter uma estrutura de emoções de alegria, de felicidade, de bem-estar, para que essas alfinetadas deste mundo, às vezes de certa forma tão cruel, né, estejamos protegidos, estejamos alicerçados, estejamos de bem com a gente, ok? Muito obrigada. Namastê.